Vamos abrir a palavra na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Este texto é chocante. Por outro lado, é libertador. Quem comete o pecado é do diabo. Chocante. Eu não estou dizendo que você é do diabo. Eu nem estou dizendo. Eu estou repassando o que Deus está dizendo em sua palavra. Quem está dizendo que quem comete o pecado pertence ao diabo é Deus, porque a palavra é dele. Mas Deus diz também que para isto o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. Esta é a parte libertadora. Quando se diz que quem comete o pecado é do diabo, esse é do diabo, esse pertence ao diabo, é em termos de pecado, em termos de semelhança com o diabo, em termos de natureza de pecado. A pessoa tem a natureza do pecado tal qual o diabo. O pecador tem a natureza do pecado tal qual o diabo. Pertencer ao diabo significa que o diabo opera na pessoa que comete o pecado. O diabo tem uma base de operação na pessoa que comete o pecado por causa da natureza do pecado. Tanto no indivíduo pecaminoso, o diabo tem uma base de operação, tanto no indivíduo pecaminoso, como também no sistema mundial que opera neste mundo, que é um sistema constituído por seres humanos caídos no pecado. Se a natureza do pecado está na pessoa, essa pessoa serve de base para a atividade e operação do diabo. Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Neste texto temos um eixo do mal, constituído de 3 coisas: o curso deste mundo, o sistema mundial em operação neste mundo, a natureza pecaminosa do ser humano caído e o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Natureza. Desobediência aqui é a natureza da pessoa. João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 12, versos 31 ao 33. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus, ao ser crucificado e levantado da terra, ele nos atraiu a si em seu corpo, e lá naquela cruz ele morreu com todos nós em seu corpo. Nós morremos com ele naquela cruz, e quando nós cremos a nossa morte com Cristo, Satanás é expulso definitivamente da nossa vida. Satanás está sendo expulso das pessoas, daquelas que creem na morte com Cristo naquela cruz. O Senhor está dizendo que Satanás está governando este mundo por meio da natureza perversa das pessoas. Daí se diz que todo aquele que vive na prática do pecado pertence ao diabo. Mas quem manda mesmo em tudo é Deus. Deus é dono de tudo. Deus é dono até do diabo. Ele manda no diabo. O diabo não é o rei do inferno, o rei do submundo, como se vê nos filmes. Não há uma disputa pelo comando do universo. Deus está no comando do universo desde sempre. O inferno foi preparado por Deus, e lá ele vai colocar o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo, um pouco antes, havia sido preso no poço do abismo, e Deus selou o poço para que Satanás
não saísse de lá. Depois, Satanás foi solto por um pouco de tempo e finalmente foi lançado no lago de fogo definitivamente. Vejam os irmãos, o diabo está controlado por Deus. Eu posso até dizer que o inferno é o inferno de Deus, que o céu é o céu de Deus, que o diabo é o diabo de Deus. Deus manda em tudo e tem propósito para tudo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que comete o pecado é do diabo, não tem comunhão com Deus, está separado de Deus e perdido, e nessa situação está destinado ao inferno. Quem comete o pecado tem tudo a ver com o diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Se você quiser rejeitar esta palavra porque achou que é chocante, rejeite. Porém, saiba que você está rejeitando o próprio Deus e a sua palavra. Saiba também que você vai ser julgado no último dia por esta palavra. Por esta palavra que você rejeitou. No último dia, esta palavra irá prevalecer sobre aqueles que viveram no pecado, pensando que eram de Deus. A prática do pecado evidencia a presença de uma natureza pecaminosa, ímpia e perversa no interior da pessoa. Evidencia também que essa pessoa pertence ao diabo. Toda prática de pecado denuncia a existência de uma natureza ímpia no interior da pessoa. Onde se encontra a natureza pecaminosa, aí há pecado, de uma forma ou de outra. A prática do pecado pode ser interna ou externa, muito ou pouco, porque o pecado é uma questão de natureza. O pecado se manifesta em qualquer pessoa através da sua natureza pecaminosa. E o diabo governa este mundo, esta sociedade, com base na natureza pecaminosa das pessoas. Mas eu pertenço a uma organização religiosa importante. Mas se você vive no pecado, pertence também ao diabo. Mas eu sou crente, atuante. Mas se você vive no pecado, é crente do diabo. Mas eu sou pastor. Mas se você vive no pecado, é pastor do diabo. Qualquer pessoa que comete o pecado pertence ao diabo. Não existe nenhum pecado aceitável para Deus. Pode existir pecado aceitável para a pessoa, para o homem, mas para Deus nenhum pecado é aceitável.
Toda prática de pecado parte de uma natureza pecadora que está instalada no interior da pessoa. A prática do pecado evidencia pelo menos duas coisas: a existência de uma natureza pecaminosa no interior da pessoa e que ela pertence ao diabo. 1 de João, capítulo 5, verso 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O nascido de novo, o nascido de Deus, o maligno não toca. O nascido de novo pertence a Deus, é de Deus. Quem não é nascido de novo está no maligno, jaz no maligno, está morto no pecado, está podre no pecado, e o diabo está regendo o mundo através da natureza pecaminosa e corrupta das pessoas. Tem aquele que pertence ao diabo e está no maligno, e tem aquele que pertence a Deus e está em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus, a igreja de Deus em Cristo Jesus, a igreja de Deus, os salvos, os separados do pecado, por isso santos. A igreja de Deus está identificada pelo apóstolo Paulo com os santificados em Cristo Jesus, chamados santos. A igreja de Deus não tem nada a ver com instituições religiosas. A igreja de Deus é formada por pessoas santas, portanto separadas do pecado e também do diabo. São pessoas regeneradas por meio da nossa morte e ressurreição em Cristo. São pessoas que nada tem a ver com o diabo. A igreja de Deus não é uma geografia, ela não é um lugar. A igreja de Deus é gente regenerada e santa, que invoca, adora o nome do Senhor Jesus Cristo em todo lugar. Há na igreja de Deus um senhorio, um senhor, um domínio, que não é o domínio do pecado, também não é o domínio de Satanás e do mundo, é o domínio do nosso Senhor Jesus. Satanás não domina uma pessoa que morreu
e ressuscitou em Cristo, e Cristo é a sua vida. Só há uma vida na igreja de Deus, a vida de Cristo, que se manifesta em cada um e em todos. Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Cristo ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Que libertação maravilhosa! Deus nos libertou do diabo, do mundo, dos nossos pecados, mas agora estamos sendo libertos de nós mesmos. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está sendo liberto de você mesmo, está sendo liberto de viver. Que descanso maravilhoso é não viver. Que peso horrível é viver a vida egoísta, a vida de pecado, a vida ímpia. Então, estou crucificado com Cristo e não vivo mais. Aí entra a parte mais espetacular: Cristo em mim. Cristo vive em mim. É aqui aonde Deus quer chegar com cada regenerado em Cristo. É onde Deus quer chegar com cada pessoa que nasceu de novo por meio da sua morte e ressurreição em Cristo. A cruz é a base, e Cristo em mim é a essência de tudo que Deus quer para cada um de nós. A cruz é a base, e Cristo em mim é a essência de tudo o que Deus quer para cada um de nós. Deus não deu o melhor que Ele tinha para nós. Ele se deu a si mesmo por nós, e Ele mesmo se tornou tudo em nós. A condição mais singular de toda a palavra de Deus é esta: não mais eu, mas Cristo em mim. O que Deus quer é produzir em nós a sua vida. Deixe esta verdade soltar para dentro de você. Se ficar do lado de fora não adianta, não resolve. Quem tem o Filho de Deus revelado no seu interior tem tudo. Você já creu sua morte com Cristo? Se não crer a sua morte com Cristo para sair do pecado e do domínio de Satanás e ter a sua vida substituída pela vida de Cristo, você está perdido. Preste atenção. Se você não crer sua morte com Cristo para sair do pecado e do domínio de Satanás e ter a sua vida substituída pela vida de Cristo,
você está perdido. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que são as obras do diabo? Pecado. O que o diabo faz desde o princípio? Peca. Essa é a sua obra. É o que ele sabe fazer. Ele é especialista. É profissional. O que Jesus veio fazer? Ele veio destruir as obras do diabo. O que Jesus veio fazer? Ele veio destruir as obras do diabo em nós. Ele veio destruir a base de Satanás em nós. Ele veio destruir o pecado. Ele veio destruir a nossa velha natureza de pecado, por meio da nossa morte com Ele na cruz. Destruída a nossa velha natureza, o nosso homem velho, o diabo não mais opera em nós. Não tem como operar em nós. Destruído a nossa velha natureza, o nosso velho homem, o diabo não mais opera em nós. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, verso 6. Já morreu, já morreu, já morreu. Meu perverso homem velho já morreu. Meu Jesus o levou, na cruz o pregou. Aleluia! Já morreu, já morreu, já morreu. Meu perverso homem velho já morreu. O seu velho homem já morreu. O seu perverso homem velho já morreu. Você já creu sua morte com Cristo na cruz? Será que Jesus destruiu as obras de Satanás? O que você acha? O Filho de Deus destruiu as obras de Satanás. Destruiu onde? Na cruz. Como foi esta destruição? Hebreus capítulo 9, verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui está como Jesus destruiu as obras de Satanás. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar não é diminuir, é consumir todo o pecado, com natureza e tudo. O maligno não domina mais, e nem tem permissão para tocar naqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo, que renasceram em Cristo. Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de viver em nós a sua vida justa e santa. O pecado está vencido, não porque temos algum poder próprio,
para vencer o pecado, mas porque aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro de nós, e Ele nos guarda do pecado e nos livra dele em todas as circunstâncias. Morri e ressuscitei em Cristo, e agora Cristo vive em mim. Cristo é o grande Senhor vivendo em mim.